Estamos ao vivo, hein? Ao vivo. Apresentação, Ayala Rosana e participação dos usuários da rede de saúde. KAB3 Raul Seixas. Rápido de abreviação, o programa do seu coração. Apresentação, Ayala Rosana e participação dos usuários da rede de saúde. KAB3 Raul Seixas. Bom dia, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Hoje, quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025, mais uma vez aqui nos estúdios do Instituto da Rádio Revolução, no Instituto Municipal Nise da Silveira, no bairro do Engenho de Dentro. Muito feliz, um tempo bom, né? Uma manhã bem gostosa, cheia de energia. São exatamente 10h38 e eu quero muito agradecer a participação do meu companheiro Luiz Borges, que é quem faz toda a operação do nosso programa. Quero agradecer a Caiana Lima, que fez todo o nosso designer, né, para as redes sociais. Cláudia Mastrange, que é a nossa assessora de imprensa, está sempre com a gente. E a todos os companheiros do CAPES, ainda não chegaram, mas sempre estão aqui com a gente. O CAPES Raul Seixas vem sempre dominando aqui o estúdio quando eles estão presentes. Hoje eu acredito que a rede de saúde deva estar limitada, e aí quando tem essa complexidade, infelizmente a gente tem esse déficit aqui no estúdio. Mas a energia está presente com a gente aqui e eles a qualquer momento também podem chegar. Bem, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que eu conheci na UFRJ, fazendo uma performance e uma oficina de jongo. E é amiga, é conhecida do Davi Israel. Ele mandou um beijo para você, eu deixei para falar no ar. Ele ficou sabendo que você viu, eu vou tentar escutar. E ela é Jéssica Calunga, mulher preta, mãe e sagrada. Ela tem formações acadêmicas em cursos de pedagogia pela Universidade Estácio de Sá e o bacharelado em dança pela UFRJ. Atua como pedagogias nos âmbitos da corporeidade, dança, arte, educação, performance, contação de histórias e escrevivências. Discípula das pretas raízes epistêmicas do jongo e da dança afro. Ela tem experiências em escolas das esferas públicas, da rede privada, espaços acadêmicos, seminários, rodas de diálogos, oficinas, projetos, ONGs, ruas e palco. Segue confluindo Nego Bispo, trajetórias que escreviam Conceição Evaristo, muitas curas, afetividade, sensibilidade, insurgências e potências de sopro subjetivo e coletivo. Bem, essa mulher tem muita história para contar e eu quero muito agradecer o seu aceite, né, para estar aqui com a gente na rádio. Bom dia, a palavra está com você. Ai, que linda, bom dia a todas, todos e todes. Peço licença à equipe técnica do lugar, peço licença à nossa ancestralidade, invisível e visível, querida grande mulher, Ayala Rosana, que poder, que energia, me reconectando com as nossas memórias do nosso primeiro encontro, algo muito significativo e fazendo mais significância no dia de hoje, te ouvindo um pouco mais, sentindo o lugar, compreendendo as experiências locais e o porquê também dessa presença aqui nesse momento e dessa ligada. Sou muito grata. E eu que agradeço. Eu vou pedir para a gente se auto-identificar, pode ser? Porque é muito importante para quem, né, não consegue nos assistir pelas ondas do rádio, e mesmo quem está aqui na internet, que não é um cego, que não consegue nos ver, então é importante que a gente se identifique. Exatamente. Eu sou uma mulher preta,
Hoje eu tô de cabelo solto, meu cabelo é bem enrolado. Graças a Deus tá ficando grisalho. Tenho 1,55 m, tô com um macacão azul, com uns florais amarelo, e tem umas tendências meio rosinhas. Uma pulseira bem grandona de búzios, que eu adoro. Uso óculos de grau preto. E é isso. Jéssica, por favor. Sim, eu sou uma mulher preta, pele retinta, tenho cabelo curto, encaracolado, estilo blequinho, tenho algumas manchinhas pretas no rosto, tenho lábios grossos, olhos castanhos escuros. Estou vestindo uma blusa vermelha de gola e manga comprida, um colar com espiral de madeira em círculo. Estou com uma calça comprida marrom e preta com listras. Estou com um tênis, ele é bege escuro, com sola branca. Uso um batomzinho rosa claro e estou com um brinco amarelo, um brinco penduricadinho. E uso aparelho e não estou com as unhas pintadas. E é isso, basicamente. Luiz, se identifica? Faz a sua autodescrição também, que é para as pessoas saberem quem é o nosso operador, né? Tá. Eu sou negro, uso barba, uso bigode, grisalhos, careca, os óculos também para perto, que eu uso também. Estou usando uma camisa cinza, preta, branco, e é isso. Obrigada, gente. É muito importante essa autoidentificação. Bem, Jéssica, o que eu quero saber de você hoje é muita coisa, mas o programa tem 1 hora. Vamos tentar, né, falar o máximo assim, de coisas que positivem a vida das pessoas, né? Primeiro, por que Calunga? Ai, tudo. O nosso nome é a nossa primeira ligada, né? Quando as pessoas chamam a gente pelo nome, elas estão chamando uma narrativa. O meu nome, né, de origem colonial, batizado por toda uma ancestralidade que não é minha, é Rangel de Castro, Jéssica Rangel de Castro, né, o nome de batismo que está na minha carteira de identidade. Em 2019, eu começo a realizar algumas conexões com uma mulher trans, né, uma parceria na época, Jo Assunção, onde ela fez uma pesquisa corporal sobre a sua conexão preta, vinda pelas águas do Atlântico, né, e a gente costuma dizer, dentro das narrativas epistêmicas do povo preto, que a Calunga Grande e a Calunga Mar, que trouxera o espírito, a alma, os corpos vivos e os corpos em sagrado dos nossos afrodescendentes, do povo de África, do povo do continente africano. Então, Calunga é mar, é o mar que guarda a história dos nossos grandes ancestrais, primeiros e únicos, né? Nessa conjuntura dessa afrodiáspora que integra a nossa narrativa. Então, desde 2019, quando eu conheço a Jo Assunção, e ela faz essa pesquisa, essa corporeidade, trazendo uma música que referenciava a palavra Calunga, aquilo empiricamente me chamou a atenção. Logo em seguida, quando eu fui buscar um pouco do que seria o mar de Calunga, a referência se assentou. E aí, mais uma experiência, 2 anos atrás, foi quando a gente construiu um grupo com narrativas LGBTQIA+, onde essas personas viviam a tradição do jongo, que é essa grande obrigada que nasce nas senzalas, dos territórios necropolíticos da escravidão, mas que vem com um conceito de liberdade, e que como que seria para esses corpos LGBTs que entrar dentro da roda e jongar com as suas narrativas em diversidade. E eu conhecia pessoas, eu vivia experiências que me convocavam a estar nesse lugar de construção, de pensamento e de fazer. Então a gente construiu um grupo chamado Calungas, onde essas personas, essas identidades viviam o jongo através de seus contextos LGBTs, PQIA+. E aí, mais à frente, 2 anos, 3 anos depois, o Calungas, ele se assenta mais um pouco em mim com outras construções, principalmente o encontro com o meu sagrado, o encontro com a minha espiritualidade. Porque a gente tem tanta Calunga grande, que é mar, como a Calunga pequena, que é o cemitério, que é o lugar sagrado do fim de um novo recomeço. Então a gente tem a Calunga grande e a Calunga pequena.
E nessa conexão dos anos se passando, eu fui me reencontrando com esse nome de diferentes formas pelo universo da arte, da educação, da comunicação e do meu empreendimento. E foi fazendo muito sentido. Então, Jéssica Kalunga é um nome de referência ancestral. E quando eu olho meu Instagram, tá lá, Jéssica Kalunga 2022. E, na verdade, em 2022, que eu trago esse nome para essa primeira chamada, onde o Rangel de Castro começou a me incomodar e o Kalunga foi tomando seu lugar de espaço e poder. Você entende, então, quando você coloca 2022, né, lá no seu Instagram, que é como se fosse um renascimento? Também, a gente segue renascendo sempre, mas em 2022 acontecem algumas convocações muito poderosas que partem principalmente, né, de alguns processos de passagem da minha mãe, minha grande ancestral, Sônia Rangel Domingos, fez a passagem em dezembro de 2021. Então o ano de 2022 foi me entender como mulher, como uma mãe, agora em espírito, e tendo a responsabilidade de trazer todo o legado dela comigo, somado à minha continuidade. Então, a minha grande referência maternal enquanto mulher preta, o meu ventre, a minha primeira obrigada jangueira é minha mãe. Então, o 2022 é um momento muito crucial, muito difícil, muito labutoso, onde o Kalunga ele se faz com uma experiência de conexão com tudo isso, né, que foi chegando através de todos esses contextos e se alinhando. Tão bonito isso, que sua primeira obrigada jangueira com a sua mãe, né? Tão forte, Sim, né? sim. São dois sagrados, duas mulheres sagradas juntos, né? Sim. E o nascimento é o poder, né? Sim, e é pensar que, olha, como que eu fui pensar muito sobre a minha mãe depois da caminhada dela. De quanto que mulheres pretas em sua conjuntura histórica trazem, narram feridas que já vêm das diásporas, né, que já vêm do navio negreiro, que já vêm da opressão às suas vozes e liberdade. E eu fico pensando que toda essa conjunção de mulheres pretas carregam prosperidades divinas e sagradas, mas carregam muitas opressões violadas pelo sistema eurocêntrico. E como que eu fui pensar muito nisso quando eu senti o vazio da presença da minha mãe. Quanto que muitas coisas fizeram muito sentido nesse vazio, que foi preenchido pelo processo de pensar sobre quem era essa mulher preta, Sônia Rangel Domingos, que fez a passagem aos 66 anos com um coração grande. O coração dela cresceu e explodiu. E eu digo que pode até ser assim, um olhar poético, mas ele é profundo porque foi um coração que guardou muitas histórias, e eu sou uma contadora de histórias. Então, muitas histórias que os nossos ancestrais, que minha mãe, por toda a conjuntura momentânea do tempo, das violações, das dificuldades e da falta de cura, não puderam contar, hoje a gente segue contando em todos os nossos processos de comunicação. Então, eu me vejo numa responsabilidade sagrada de falar sempre o nome, o sobrenome da minha mãe, de acender ali a conexão com ela, na reza, na oração, de dizer: mãe, siga a sua passagem, a sua evolução espiritual, porque eu estou aqui por você, por nós. Eu sou grata a tudo que a senhora pôde ser e peço perdão por talvez não ter conseguido ser a filha que talvez você desejasse, ou eu não eu não ter conseguido ouvir coisas que eu precisasse ouvir de você para te fortalecer enquanto mulher preta. Porque era uma época difícil, né? As nossas mães nasceram em épocas complexas. Sim. A gente hoje tem essa voz, tem esse lugar de educação, né? De aprendizado, que as nossas mães não tiveram, né? Sim. Então era muito difícil educar, né? Era muito difícil ter voz. Sim. A mulher não era visibilizada, né? Então ela passou por todo esse processo. E você hoje, porque muitos filhos ainda não entendem isso, né? Mas você hoje consegue entender perfeitamente esse lugar, né? Claro, e as informações se acomodam. E a minha mãe, na verdade, ela sempre se esforçou muito para ir para a escola, a história dos antigos, né? Quando ela dizia que ela colocava a bota em períodos de chuva, porque ela tinha que caminhar muito dos bairros de Jardim Gramacho até Vila São Luís a pé para poder viver os seus processos de comunicação, de educação. E eu me recordo que a minha mãe ela fez formação de professores aos 40 anos. A minha mãe, ela começou a estudar Libras, então hoje a gente vê essa gama, né, de presenciais, né, da comunicação em Libras, em todos os lugares, em todos os cenários.
E a minha mãe, lá atrás, ela conseguiu uma vaga no INES, uma bolsa no INES, então ela era a minha primeira referência de mulher preta vivendo a conjectura da Libras. Então, e ao mesmo tempo, as coisas foram fazendo sentido durante a experiência viva dela, que sempre lutou pelo seu ato educação, diante de todas as dificuldades, inclusive do não incentivo dos seus familiares por tudo em tudo, porque se no tempo da minha mãe era hostil, imagine no tempo da minha avó, que é viva, Dona Elídia Rangel Domingos, ela tem 93 anos, né? Então eu fico muito pensando nisso, e a minha mãe sim ainda desafiou-se sempre a estudar, a procurar novos saberes, aos 40 anos vestindo ali o uniforme de formação de professores. Eu também fiz formação de professores e ela fez aos 40 anos. Isso foi um incentivo, essa pedagogia na sua vida? A pedagogia na minha vida surge como um incentivo invisível que parte dela. Porque como eu via minha mãe sempre produzindo, sempre perto das crianças, sempre se comunicando muito bem, sempre vivendo o movimento da arte empiricamente, porque a minha mãe, ela brincava com as crianças colocando fantasias, colocando alegorias. Então a minha mãe ela tinha uma conjuntura epistêmica que hoje a gente consegue definir, que eu consegui definir em lugares teóricos, dinâmicas pontuais. Ela já tinha isso como uma prática sagrada. Então, esse invisível dela me estimulou a viver os processos de arte, que eu fiz movimentos artísticos antes de entrar na pedagogia. Entrei na escola de circo, tive práticas circenses aos 15 anos, entrei no primeiro grupo de teatro e dança em São João de Meriti, pela Rede Sesc, e fui vivendo as experiências da arte, do teatro salpicado, e isso foi se conjecturando, né, até eu entrar na pedagogia e depois fazer o bacharelado em dança. Então a referência da minha mãe, ela sempre foi empírica. Não houve tempo da gente conversar sobre isso de fato, porque como Lélia Gonzalez nos deixa, né, nos diz, essa grande master mulher preta, cientista social, inclusive tenho conhecido as suas obras nesse momento muito trivial de retorno aos meus processos acadêmicos, e ela, né, ressalva que mulheres pretas se tornam, a gente não nasce negra, a gente se torna negra, diante de toda a conjuntura de prosperidade e de dor que a gente sofre, de uma sociedade que nos incita e nos aponta como mulheres pretas. Nós nos tornamos. Então, depois da partida da minha mãe para o mundo, para o plano espiritual, eu me tornei mais negra ainda, porque eu fui acomodando as informações, trazendo a memória que a minha mãe era, o que eu consegui ser para ela, o que ela conseguiu, as dificuldades de diálogo, os traumas que estavam aqui no plexo, no peito, e depois explodiu. E quando ela conseguia falar, não era com doçura, não era com afeto, era com firmeza e também era com dor. E como que eu ressignifico isso como mãe que sou do Arthur, de um menino negro, futuro um homem preto, dentro de uma sociedade racista, que mata homens pretos, que subjugam homens pretos. Então tem uma tessitura muito importante e trivial aí a ser narrada e a ser continuada. E quando você diz que ela falava com firmeza, talvez essa força toda para a fala também tenha sido muito uma defesa. Com toda certeza. Né? Ela precisava se defender. Sim. Né? E essa mulher preta, construída, com tantas dores, né? Que se defende o tempo todo. Né? Hoje ainda se defende muito. Né? Agora, a gente falou muito disso também, da espiritualidade. Né? Então você fala que a pedagogia veio a partir dessa partida dela, e você entendeu isso nessa espiritualidade. A gente acredita nessa presença, né? Muito o tempo todo. Nós estamos aqui por um propósito. A gente vem de algum lugar. A gente vem de planos espirituais para viver uma passagem e depois voltar para lá. A gente está aqui por um propósito. E eu torço todas as vezes que eu vejo pessoas conectadas com o sagrado. Independente da sua religião, mas com fé em algo. No poder invisível, que é muito visível, de todas as formas. É preciso ter sensibilidade, vista forte. Essa palavra vista forte, ela foi dita pela Lazi Sirval, jongueira da Serrinha, né, nos cantos, e vezes ela falando, ela ecoava a palavra vista forte, que jongueiro tem vista forte, vê para além. Então a espiritualidade, ela está o tempo todo nessa narrativa. Já existe algo muito grande traçado para a gente poder chegar no nosso propósito, diante dos desafios e diante da nossa construção de maturidade. E ter a fé, que é um movimento empírico para além de qualquer religião, é um bigada trivial para que a gente consiga se resolver nesse grande propósito. Forte. Muito forte.
E eu sou super grata à minha coroa ancestral. Eu sou grata aos meus orixás, meu anjo da guarda, aos meus guias mentores, ao meu Exu, à minha pombagira, ao nome que cada um carrega, a história que cada um desses guias carregaram para estar aqui hoje, nutrindo a minha coroa, me trazendo força, flecha lançada, palavra, saúde, vigor para renascer diariamente, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto educadora, enquanto uma mulher que precisa fechar ciclos para abrir novos ciclos, enquanto uma mulher que volta de processos da saúde mental vigorosos, aonde que eu, em algum momento, eu entendi que era o fim, não para o novo princípio, que era o fim do meu fim, não, era o fim de um novo começo. E quem me convoca a esse novo começo? A minha master ancestralidade e espiritualidade. Porque tem a minha mãe, mas tem a minha bisa, mas tem a minha tata das senzalas, e eu fico pensando, essas mulheres lá já tocavam seus tambores, já dançavam suas umbigadas, já falavam, já era flecha certeira, já guardavam muitas coisas, mas também lançavam para o mundo exterior muito da sua comunicação oral trivial e preta. Você é um mato mesmo, né? Profundo, né? Um mar grande de possibilidades, Sim. né? Porque a gente é possível para muita coisa, Muita né? coisa. Então, Setembro Amarelo, a gente está nesse momento, né, de trabalhar muito a saúde mental, de falar disso. Eu costumo dizer que toda campanha, que muita gente não gosta das campanhas, falar para quê? Mas toda campanha vem para reafirmar que a gente precisa falar durante o ano inteiro, não é só setembro. Sim. Né? E aí você me vem falando da dança, do jongo, como é que é todo esse processo da arte para você como elemento mesmo de cura para a saúde mental das pessoas. Muitas coisas. Então é a formação de professores, é a faculdade de pedagogia na Estácio de Sá, fui bolsista ProUni, gratidão a Shell Tumbá, nosso presidente Lula. Depois sigo para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, faço bacharel em dança, vivo a experiência ali, onde meu filho inclusive nasce, nesse meio tempo. E aí, junto, já na faculdade de dança e até para antes, já comecei a viver experiências da arte e de uma arte educação, porque sempre fui uma educadora. Para antes de qualquer coisa, no meu gesto de ser com o outro, de falar, de partilhar aquilo que eu tinha e de ser também muito recíproca às experiências e o ensinamento dos outros. Eu sempre digo, eu sou uma boa professora porque eu sou uma boa aluna, eu sou uma boa docente porque eu sou uma boa discente. Dizem que eu sou uma boa mestra nessa incumbência que eu me construo porque eu sou uma boa discípula, uma boa aprendiz. Então, esse sagrado, ele se encontra nesse meu universo epistêmico, acadêmico e de arte. A arte da rua, a arte dos palcos, né, a arte das minhas performances, a minha conexão com a dança afro, como discípula da dança afro. Tive ali como meu primeiro grande mestre, Carlos Mutala, que na época, enquanto vivo, hoje um ancestral, ele era o corpo dançante do grupo Afoxé Filhos de Grande, do Rio de Janeiro, e eu fiz parte desse corpo de baile, e dali eu fui encontrando outros mestres e mestres da dança afro, e vivo a dança afro recentemente. Viva a dança afro. Viva e viva. E tem um pouquinho de água para você? Isso. Poder hidratar, essa fluidez oral, essa comunicação. E vivo a experiência da dança afro, tenho algumas experiências no Maracatu do Rio de Janeiro, vivo algumas experiências do corpo no Rio de Janeiro. Por que eu especifico do Rio de Janeiro? Porque eu ainda não tive a possibilidade, terei, de ir à casa desses grandes mestres. Dos jongueiros, sim, pelas experiências com o grupo Jongo da Lapa, Dandalua, as experiências que eu tive no Caxambu do Salgueiro, com as tias do Caxambu. Não consegui no Caxambu do Salgueiro. Vamos lá, vamos juntos, vou te conectar aquele povo, aquelas mulheres sagradíssimas lá. As experiências que tive enquanto aluna da UFRJ, no Jongo da Serrinha, na escola do Jongo da Serrinha, porque vivi uma experiência de 3 anos na escola do Jongo, quando era lá na antiga Balaiada. Então vivi experiências jongueiras muito profundas, conheci comunidades jongueiras, mestres jongueiros, vi o jongo ali perto das fogueiras acesas pelas comunidades tradicionais e entendi o jongo no corpo urbano, porque no corpo urbano é na Lapa, com o grupo Jongo da Lapa, a qual muito tenho reverência e agradecimento pelas experiências, que vivi o jongo da rua, o jongo que era uma travessia entre
Exu e Preto Velho que era o dono do casuá, mas que também dava ali a menção para o Exu da rua, o Exu da Lapa passar. Porque na roda de jongo, a roda está aberta para todos. E na Lapa, os donos da rua é o povo da rua. São esses os primeiros Exus, e os Exus que eles carregam. Então, pensando em tudo isso, olha como a espiritualidade trabalha. Jongo vem da linha dos Pretos Velhos. Os Exus são os guardiões. É quem está, é o princípio, é o começo, é o fim. Então, a espiritualidade, eu fui descobrindo a minha coroa ancestral conforme o tempo. A cada apresentação de dança afro, a cada toque do tambor, a cada experiência de comunicação e educação junto, de pedagogia oral, pedagogia dançante. Eu sempre digo, se encontrem dentro daquilo que vocês são e vivem. Tenha lucidez sobre o que vocês fazem todos os dias ao acordar. Isso é um processo curativo. Então eu digo que o jongo, como muitos outros elementos, me são cura para a minha questão espiritual, emocional e física. Então, falar do processo da saúde mental no mês, como você contou muito sabiamente, reafirmar, as datas reafirmam. Inclusive, a professora Rosângela Malaquias, mulher preta, né, que hoje está comigo nesse processo, eu enquanto aluna de uma disciplina, aluna especial de uma disciplina da pós-graduação da UERJ, em comunicação, educação, ela fala sobre a importância também, numa dessas aulas, ela acentou a importância das datas como uma reafirmação de todo um contexto histórico. E como começa esse setembro? O que aconteceu? Qual foi o protagonismo que incidiu? Isso é extremamente importante. Dar nome, sobrenome, datar e reafirmar constantemente. É um processo de política pública, inclusive. Então eu me sinto muito honrada nesse momento muito trivial de renascimento e cura que eu estou tendo, após um ciclo muito, muito difícil da minha vida, para antes do luto da minha mãe, que pontualmente finda no ano passado, me libertando de amarras e opressões que me impediram de entender quem eu era. Eu reafirmo que o cuidado da saúde mental em todas as suas instâncias é ao mesmo tempo o cuidado da saúde espiritual, ao mesmo tempo o cuidado da saúde física. A tríade, Como você pontuou ali, os três em equilíbrio, os três na balança de Xangô, os três na justiça de Xangô, um precisando do outro. Então, eu faço, porque há muitos anos atrás eu dizia, era muito doloroso, eu dizia pra mim, a minha terapia é ir pro tanque lavar roupa. Isso há muito pouco tempo atrás. E olha, já nessa geração, onde a gente compreende que os processos terapêuticos, atendimentos psicológicos, lugar de cura pela saúde mental é para todos nós, né? O que antes era um pensamento de que pessoas pretas não acessavam, pessoas pobres não tinham direito, isso era coisa de rico, era coisa de gente fútil. Pelo contrário. Então, como é importante, e só é importante. E eu fico pensando, puxa, eu não tive tempo de entender o olhar da minha mãe, poucos dias antes dela partir. Eu sei exatamente onde foi esse olhar, perto da igreja Nossa Senhora Santana, no centro do Rio, que é a igreja de vovó. Eu me lembro do olhar dela pedindo ajuda em silêncio. É muito forte. E eu fui ativar esse olhar recentemente. Então, eu preciso estar atenta ao que a minha mãe deixou de informação, ao que eu sou, estar atenta à saúde emocional do meu filho, à saúde emocional do meu pai. E quando eu estou com pessoas, observar a saúde emocional, mental dessas pessoas, estar com elas nesse processo. E como eu, que sou da arte e educação, pedagoga, professora, sempre com pessoas, articulando conhecimentos que vai e vem, sempre botando como um ligado central, como você está? Como você se sente? Por que você veio para cá? Como está o seu corpo hoje? Você está sentindo dores físicas? Tem algo que te impede de estar aqui? E muito cuidadosamente, eu, com o meu sagrado soprando e a minha caminhada longa e sensível de observar pessoas, eu traço todo um planejamento, seja de aula, oficina, encontro, escrevivência, apresentação, debate, narrando olhando o coração dessa pessoa, olhando o estado dessa pessoa.
uma sensibilidade Uma muito sensibilidade. forte, né? Para com o outro, né? Isso, a famosa umbigada. Porque no jongo a gente fala de umbigada, né? A umbigada é o ápice do jongo. Tem os tambores, tem a palma, tem o canto, mas quando você quando você pede licença ao tambor e vai umbigar se olhando aquela narrativa com você está se encontrando com uma pessoa. E a cada umbigada é como se você estivesse assim, perguntando: olá, como você está? Como você se sentiu? De onde você veio? Cada umbigada, nesse fluxo de conectar os umbigos, que é o lugar ventre, o lugar de conexão sagrada, é um abraço. É um abraço. A umbigada do jogo é um abraço. Olhar para o outro é um abraço. Olhar com carinho e respeito para o outro é um abraço. Um abraço que muda e transforma vidas. E como é interessante, né? Quando a gente vai conversando, a gente vai pensando e vai aumentando esse lugar fica mais reflexivo, né? Fica muito lúcido. A palavra é lúcida. Te traz um despertar a consciência e a lucidez. É tão bom termos o nosso estado de consciência, de despertar a lucidez vivos. É tão importante para a nossa passagem de ter consciência do que a gente está fazendo, de quem a gente é, estarmos lúcidas, enquanto que a gente tem um movimento que tenta destruir a nossa lucidez, que tenta nos deslocar de lugares e do nosso propósito. A lucidez nos mantém viva de verdade, não perambulando de forma inconstante, de forma não propositiva e de forma perdida. E é importante, né? Porque a evolução é o que move a gente, Sim. né? E eu tô me lembrando do nosso encontro na UFRJ. Sim. E lá você me disse que você estava, você não estava mal, mas você estava mais contida, né? Isso. E você falou que você já falava sobre o processo de cura, né? A gente conversou um pouquinho, muito pouquinho. Só que hoje você está muito diferente. Olha, né? E eu acho que a evolução traz essa luz, né? Traz essa energia boa. O corpo responde. Tudo responde, né? Tudo responde, o olhar, né? Tudo responde. A gente sorri diferente, né? E aí, eu quero saber qual é a sua conexão com a Conceição Evaristo. Porque você fala muito da escrevivência, né? Que é a palavra dela, né? Sim. Algumas coisas me marcam da Dona Conceição Evaristo, na Mestra Conceição Evaristo. Tem uma frase que eu sempre peço licença, utilizo e referencio: não há quem ponha um ponto final na história. Não há quem ponha um ponto final na história. Não há quem ponha um ponto final em nossas histórias. Né? Então, e Dona Conceição Evaristo, ela tem um trajeto enquanto mulher preta, filha, educadora. Ela foi uma grande educadora, ela trabalhou por longos anos na rede, professora. E ela começa a escrever nos seus tantos 40 anos. E isso me marca. Eu tenho 40 anos. E eu estou exatamente num processo muito propositivo de escrita, de volta à escrita, mas de uma escrita consciente, em estado de cura. Então, eu acho que uma das coisas que mais me marcou nessa conexão com a mestra Conceição Evaristo foi a profundidade de conexão com a sua mãe. Sim. A potência em Olhos d'água, né? Olhos d'água. Muito forte aqui comigo. E tantas outras experiências de escrita dela. Inclusive, eu me coloco como uma aluna e uma discípula disposta e atenta a ter a leitura de todas as obras dela. Eu vou conseguir me organizar para isso. Tem algumas pessoas que eu desejo ler todas as obras até o fim do meu ciclo, né, para outras continuidades e passagens. Mas essa conexão com a mãe dela, essa conexão enquanto professora, professorar da rede, essa conexão de escrita profunda sobre si. E essa conjectura que ela traz de forma muito epistêmica, que é o termo escrevivência, que vem de escritas de mulheres pretas, de narrativas de mulheres pretas. Eu escrevo aquilo que eu vivo. E é sólida essa escrita, porque ela é lúcida. E ali nessa escrita você tem toda uma narrativa de profundidades. E ao mesmo tempo ela é propositiva, porque é uma escrita que te propõe algo. Então, ela é mais uma grande referência enquanto pessoa preta. E preciso contar, quando brevemente eu morei no Morro da Conceição, ali pelas bandas, eu voltando do mercado de manhã, eu encontro a Dona Conceição Evaristo, assim, com tanta tranquilidade, assim, no momento dela. E meu coração deu uma apertada, porque era eu e ela, e
aquele momento e aquele silêncio e não tinha outras pessoas. E aí eu só assim olhei, agradeci a espiritualidade e falei, bom dia, dona Conceição. Aí ela falou, bom dia. E aí eu segui com as minhas bolsas, gente, metros à frente eu chorava. E caía as lágrimas, eu, muito obrigada, espiritualidade, por esse A encontro. Dona Conceição é uma entidade, né? Sim, é uma, aquela grisalha, aquela coroa. E eu te conto uma experiência incrível no Morro da Conceição com ela Ai, meu também. Deus! Vamos ainda ter muitas escritas sobre isso, tá? E Como que nos encontramos porque com o Dona Morro da Conceição Evaristo. Conceição, ele é um lugar muito especial para mim. Sim, É um lugar que eu amo demais. Eu Sim. adoro ir pro Morro da Conceição, a Pedra do Sal, adoro aquilo tudo ali. sim. E quando ela estava indo procurar casa no Morro da Conceição, eu tive o primeiro encontro com ela, ela estava subindo, a gente estava descendo o morro. Aí eu parei pra conversar e ela disse, tô procurando casa. Gente, olha que delícia! E aí eu falei, caramba, eu tirei uma foto, tem essa foto guardada, aí tava eu e um colega, né? Sim. E aí eu pensei, nossa, ela vem morar no Morro da Conceição, um lugar que Sim. eu amo. Às vezes eu vou no Morro da Conceição, tem um hortifruti lá, Sim. que tem um rapaz que veio de Teresópolis e é aquela coisa dos hortifrutis orgânicos. Sim. Às vezes eu vou lá no hortifruti dele só pra poder ir no Morro da Conceição. sim. Pra sentir a energia e o axé do lugar, né? Então, a gente, olha, temos uma história em comum. Sim. Enquanto que uma outra pessoa encontrou na Conceição no mercado, né? Com a sua... E aí a pessoa lá comprando e Dona Conceição, tchau, Ai. e seguindo a vida, e escrevivendo, e a gente sendo parte dessa escrevivência de Dona Conceição. Sim, E construindo as nossas. porque eu sempre acreditei que todo mundo tem uma história para contar. Né? Não tem, se todo mundo quiser escrever um livro, mesmo que não tenha uma habilidade para tal, é só você chamar alguém para te ajudar. Sim. E você constrói essa habilidade, né? Sim. Porque tudo é aprendível. Sim. E quando eu escuto a Conceição falar das escrevivências, e aí isso pontua mais, né? Que todo mundo tem uma história, né? Sim. Que todo mundo tem uma vivência, Sim. e todo mundo tem uma experiência de vida. Sim. E essa experiência pode tocar alguém, né? Então a gente tem as nossas experiências que podem ser referentes, Sim. né? Despertar. E você falou sabiamente. Todos podemos escrever um livro, inclusive, né? Porque é como você falou, as histórias despertam, inspiram e, como eu pontuei, muito acredito, todos nós temos um propósito. Nós não estamos nessa passagem em vão. Então, uma palavra que você traz, uma frase, uma escrita, uma performance, uma dança, um bate-papo, um café, uma cerveja, algo lançado em flecha sagrada, é um despertar que pode transformar estruturas, por abaixo estruturas, e construir outras estruturas e revolucionar. Se é sobre revolução, é isso, de revolucionar. Então, que a gente tenha esse estado de lucidez sobre quem somos, compreender o porquê da nossa passagem, como podemos ser propositivos para, mesmo diante de todas as dificuldades, demandas e dores, por ordem todas infinitas de contextos que temos, encontrar as nossas prosperidades nisso tudo e sermos propositivos. Assim como eu pontuei para ti naquele diálogo ali fora, quando a professora Rosângela Malaquias me convoca a pensar sobre meus 25 anos de estrada enquanto arte educadora, novamente nos espaços acadêmicos, que inclusive foram espaços muito difíceis de serem vivenciados, como sabemos, pessoas pretas, pobres, mães, solos numa faculdade, só orixá sabe, né? A vontade até de não voltar mais. Guardamos muitos traumas e rancores dos processos acadêmicos, nós que não somos filhos da herança colonial, pelo contrário, somos filhos daqueles que foram subjugados por essa herança. Então, voltar para o processo acadêmico, para mim, tinha todo Mas eu fui convocada por uma mulher preta de uma ancestralidade gigantesca que foi provocada por outras e outras coisas. E me pede para eu convocar outras mulheres, outras pessoas que se inspirem nos seus recomeços, curas e propósitos. E pela comunicação, seja qual for, continue despertando. E qual foi a força? Qual foi o lugar que você se apegou para conseguir voltar para esse lugar que é tão hostil, né? Que foi hostil com você,
como ela existiu com muitas outras mulheres pretas, homens pretos Sim, também, sim. né? Que você tem um filho que daqui a pouco vai estar também. É sobre isso. Inclusive, ser mãe de um menino negro é de uma responsabilidade sensível, sagrada, epistêmica e difícil, muito grande. Eu sempre digo pro Arthur, ele é maior do que eu. Não esquece o seu RG. Quando for entrar em certas lojas, atira o capô do casaco. Olha sempre pra frente. Se levar dura de policial na rua, respira fundo, porque você tem que voltar para casa. Chora em casa, esbraveja em casa. Continue seus estudos, seu curso de inglês, que meu filho estuda inglês. Continue sendo enxadrista, porque meu filho é enxadrista desde os 6 anos. Continue essa potência de menino preto da escola pública, que tem suas notas boas, que está compreendendo os cenários e contextos de dentro da escola, que é influências de fora, que está se reconhecendo enquanto menino negro, diante de uma diversidade, porque tem colegas trans, então é sobre isso, é sobre a sua umbigada e a umbigada do outro. Mas eu sempre digo, volta para a mamãe, volta para casa, tente voltar, seja estratégico. Você é um menino negro, sem privilégios sociais. Você incomoda porque joga xadrez. Nos espaços de competição ou de encontro, a maioria é branca, tem 2, 3 pessoas pretas. Você está começando a falar inglês com 13 anos e é um bom aluno, vai ter cartas na manga de trabalho, de possibilidade de ascensão, porque eu preciso que você tenha isso. Então eu vou preparando esse menino futuro homem negro e seja respeitoso ao seu sagrado, à sua ancestralidade, à sua mãe, à memória da sua avó, do seu pai, a si mesmo enquanto menino negro, se entenda como um menino negro e respeite as pessoas à sua volta. Aqueles que não te derem respeito, desvie a rota, mas nunca seja aquilo que possa ser ruim à sua evolução enquanto pessoa, enquanto espírito, enquanto corpo emocional e corpo físico. Porque eu tô aqui com você por enquanto, é só uma passagem. Logo em breve vamos estar em outros lugares. Se me permitirem no plano espiritual, te acompanharei de lá, mas será a sua jornada, enquanto um homem preto maduro. Então, estou fazendo a minha parte agora para você somar suas experiências futuras. Mas você me falou uma outra coisa antes disso, eu acabei pegando a questão Para ver como você conseguiu e a força mesmo para voltar. Então eu corroboro com a FEBEF. A FEBEF é a Faculdade de Educação da UERJ, em Caxias. Eu sou de Caxias, sou oriunda da Baixada Fluminense. Né? Eu morei até 2020 no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, e outra parte da minha vida em São João de Meriti. Eu sou cria da Baixada, estou no centro do Rio há poucos anos, mesmo já confluindo com o centro e com outras adjacências por processos de estudo há muito tempo. E aí o que acontece? Desde 2027, eu confluo com a faculdade FEBEF como oficineira. A moça do jongo, a oficina de jongo, a Jéssica Castro, que agora é Jéssica Calunga. Então, e as pessoas chegam lá e perguntam, você é professora da FEBEF? Quantas e quantas vezes? Então isso mesmo que foi salvando. Sim, desde né? 2017 eu frequento a FEBEF como educadora, como artista, como oficineira, em mesa, em roda. Só que é isso, e de alguma forma no início isso me era admiração, mas depois começou a me incomodar. Não, você é educadora daqui? Nem mestrado ainda tinha feito, porque ainda não era o momento, mas aquilo começou quando agora, juntamente com a minha conexão espiritual, com os meus processos, né, de chegada, meu desenvolvimento mediúnico, abrindo o canal para os meus guias falarem comigo, Jéssica, não é hora de desistir, é hora de recomeçar com tudo que você tem. Deixa para trás as memórias antigas, assente elas num lugar seguro, porque elas também trazem muito sobre si, só que agora visibilize o seu afrofuturo. E o seu afrofuturo é escrever, moça. É continuar falando, oralizando, continuar dançando e fazer com que isso seja um propósito para si e para outros. E eles foram falando. Foi quando de repente eu peguei o telefone, professora, Rosângela, com licença, o dia como a senhora está, eu estou pronta para voltar aos meus processos acadêmicos. Ela, puxa, Jéssica, eu estava te esperando. Então eu estou devagarzinho, voltando a esse lugar, com uma outra conjuntura espiritual, emocional e física e propositiva, porque eu sou uma mulher de muito propósito. Agora, foram 6 anos sucumbida, no propósito descansando. Depois que o peso e o cimento saiu do meu corpo, eu
consegui elucidar o que eu não estava vendo. E agora eu tenho propósito, eu tenho foco, eu tenho direção, eu tenho sagrado comigo. Eu só saio de casa antes de se conectar com o meu povo. Quando eu volto, eu agradeço. E eu peço para abrir caminhos, para poder realizar o propósito que eles e eu junto temos nessa passagem breve. E assim eu vou indo, eu estou indo, e eu estou chegando, e eu estou aqui, inclusive. Porque eu falei para ti, que nesse meu processo de cura, eu escolho agora com quem eu quero estar, aonde eu quero ser, aonde eu vou trocar e compartilhar minha energia, que é tão incrível, juntamente com as outras energias incríveis que eu conheço. Chega de vampirização, chega de sugação. E aí, quando eu estou com o campo aberto, a gente vai longe. Então, eu falei para você, eu vou sim, porque o teu chamado para mim está dentro do meu propósito. Por isso que eu fiz esse movimento todo, para quando eu fui entrando aqui, quando eu fui voltando para esse lugar agora, a ponto de eu vou voltar aqui com meu filho, como eu falei, já passar horas aqui caminhando por todo esse cenário, esse mar. Isso aqui é um mar. É um mar. É um mar. Tem ideia que nada é coincidência, que tudo é um sinal? Que eu vou passar um dia Eu com meu filho acredito aqui, com meu pai. perfeitamente nisso, que o meu reencontro aqui também foi assim, né? Então, os meus reencontros, não só aqui, mas em vários lugares, né? Com pessoas, né? Com lugares, são energia pura, né? Não tem jeito. E esse lugar é de uma energia Surreal. né? E você, como eu falei, você tem bastante sensibilidade para entender o plano invisível e invisível de tudo isso. Axé, amém. Axé, amém, saravá. Saravá. O importante é a fé. É a fé. Me diz uma coisa, a gente está falando aí dessa mulher forte. Eu quero saber como a Jéssica se reconectou com a mulher, né? Tem a mãe, e a mãe muitas das vezes ela Muito bom, elimina a mulher, né? Sem querer, mas mãe é mãe, né? Nós somos leoas, fazemos tudo pelos filhos, ficamos em casa, lavamos, passamos, cozinhamos, né? E a mulher é esquecida. Sim. Essa mulher que tem desejo, né? Essa mulher que é sensível, essa mulher que quer beijar na boca, Fazer né? tudo mais, amiga. Beijar na boca é só o Mas ela começo. meio que fica ali dentro guardadinha, Claro. né? Eu quero saber essa Jéssica. Ai, amiga, ó, e pior que eu sou, e pior nem melhor que sou muito. Agora, Selvagem! a senhora Pombagira, minha amiga, disse assim pra mim, já nesse processo de cura, já agora, nesses últimos finais, você tá indo bem, mas quando é que você vai soltar esse seu feminino aí preso? Porque ele existe, sempre existiu. Veio das palavras dessa querida que eu amo muito, essa que segue aí me guiando também. E essa palavra veio de Pombagira. Cadê essa mulher? Ela veio assim, cadê essa mulher? E na verdade ela tá voltando. Eu fiquei 6 anos presa numa relação com uma pessoa narcisista. E depois, quando eu fui estudar sobre o narcisismo, eu descobri que é uma patologia social gravíssima, inclusive. E todas as coisas experienciadas tem nomes, tem porquês, né? E tem caminhos. O narcisista, ele te suga, ele te vampiriza de uma forma muito metódica e metodológica. Ele se conecta com pessoas de brilho, seja de qualquer gênero, e ele vê muita luz nessa pessoa. E ele, no seu automático, ele já tem um problema de autoestima muito grande. E ao mesmo tempo uma inveja muito grande, mas ao mesmo tempo um desejo de estar com pessoas de luz, para estar ao lado dela, ter visibilidade ao lado dela e roubar um pouco daquilo que ela pode oferecer. E eu fiquei 6 anos acreditando que tinha encontrado a pessoa da minha vida, justamente por não estar com a autoestima equilibrada, porque o primeiro amor, como isso Pombagira fala muito, e hoje eu entendo, é o auto-amor, não é o egocentrismo, é o amor, é o auto-amor, é olhar para mim e me amar e me respeitar. E antes de querer um abraço, de querer um beijo, de querer qualquer coisa mais com alguém, eu primeiro preciso estar preparada, me amando, para entender o que aquele outro tem para me ofertar e vice-versa. Porque quando eu não me amo, eu aceito qualquer coisa. Narcisistas escolhem pessoas com fragilidades emocionais graves a ponto de conseguir ser sucumbidas pelas máscaras de boniteza que eles apresentam no seu início.
E automaticamente, com o tempo, eles vão se revelando e desvelando. E quando eu descobri, o sagrado sempre me dizia, coisas me diziam, mas eu com a autoestima baixa, o luto da minha mãe, cansada da vida, processo de ascensão financeira ainda acontecendo, e eu estou fazendo 40, o que está acontecendo com a minha vida? Estou perdendo o propósito de tudo. Com 25 anos de estrada, com coisas lindas, bem feitas, mas estava se perdendo tudo. Foi aí quando eu disse, tem algo. E aí quando eu comecei a questionar, dizer, tá errado, não é isso, não é sobre isso. Aí as informações começaram a chegar. Então foram 6 anos, quase 7. E foram tempos muito difíceis para mim, de dores profundas, a qual foi minando todo a minha leoa, o meu feminino, a minha potência, o meu brilho, a minha sensualidade. Eu sou uma mulher muito vigorosa corporalmente, muito, que isso é epistêmico nosso. Só que foi tudo sucumbido por uma relação muito adoecida, né? E é isso, a gente passa por violências físicas, violências verbais, a gente passa como mãe solo por uma ausência da presença paternal, que é uma violência social muito grande. Então tudo isso foi, quando eu falei, eu tô cansada de estar aqui, já cumpri meu propósito, já cumpri, nem chamava de propósito, não sabia o que era propósito, já cumpri, vou fazer 40, já vivi tudo que já vai viver. Foi quando eu falei assim, foi quando em algum momento coisas aconteciam, e quanto mais eu fui questionando, a espiritualidade foi trabalhando em mim, dizendo, Jéssica, tá errado isso, o seu caminho só está recomeçando. Até aqui foi vivido e há de se viver muito mais. Você ainda não cumpriu o seu propósito. Quando veio essa frase no meu ori, você ainda não cumpriu o seu propósito, foi quando eu despertei, comecei a despertar conscientemente. E aí eu estou me convocando, eu estou no processo. Então tem coisa, eu falo que tem um projeto cura. Qual é o seu projeto cura? Cada um tem que ter um projeto cura. Então eu tenho um projeto cura de ressignificar algumas coisas no meu corpo, processos relacionados ao meu corpo físico, a cuidados pontuais e cotidianos com a minha saúde mental, conexão cotidiana com a natureza. Eu só vou tomar um banho de mar uma vez no mês, ainda tem que agendar para tomar um banho de mar. A natureza é cura, a folha é cura, a água doce cura, a ori, a água salgada, projetos relacionados àquilo que eu gosto de dançar. Mas será que eu desejo uma proposta nova para além do afro? Será que eu quero me permitir um outro lugar? Eu gosto das minhas roupas, mas será que eu posso testar outras roupas, de outros estilos? Eu já não estou mais gostando aqui dessa blusa porque, não sei, ela é muito comprida. Eu já quero mostrar mais o meu plexo, porque o meu plexo agora está mais viçoso e brilhoso. Então, cada um tem que ter um projeto cura. Então, eu estou vivendo o meu projeto cura agora com muita lucidez. Então, por esse despertar enquanto mulher, né, e depois de uma relação nesse nível de violência narcisista, que é muito complexo, a gente vai voltando aos poucos, a gente tem que se resguardar nosso corpo, tirar as energias que não são nossas, ressignificar todo o trajeto do corpo físico, do que é o prazer, o gozo, do que é o sexo, do que é o amor, o olhar no olho, do que é dizer eu me amo, para poder dizer eu te amo, para poder ouvir eu também te amo com sinceridade, para entender o que é solidão e solitude. A solitude é um exercício tão importante nas nossas vidas. É você se encontrar com o maior silêncio dentro de você. O silêncio, ele fala tudo. O silêncio, ele fala tudo. Então, eu estou nesse momento. Então, eu estou me desbravando aos pouquinhos, como uma mulher de 40 e uma mulher em despertar espiritual e lucidez epistêmica. Interessante, antes você fala desse lugar do narcisismo na sua vida, né, dessa pessoa, e isso tudo traz um medo da gente se relacionar de novo, porque meio que vai eliminando o nosso direito, né, de olhar para os outros, né, para as coisas. Mas aí se você se reconecta e a gente percebe que o ser humano é diferente um do outro, né, e a gente começa depois dessa busca pelo processo de cura, e dessa cura aí acontecendo, a gente começa a perceber que o outro que a gente está conhecendo agora não tem culpa do que o outro do passado fez. Perfeita. Né? Então, você se encontra essa reconexão, né? Exatamente. Bem aos pouquinhos, porque até pouco tempo eu não queria nem ver pessoas. Não queria ver ninguém. Queria ficar no meu mundo. E esse exercício agora de processo espiritual que eu estou num ciclo de coletivo de pessoas com um propósito espiritual.
e eu já estou olhando mais as pessoas, assim, sendo recebida, então eu estou entrando num ciclo muito experiente, assim, diferente, porque no ciclo com o narcisismo, não foi só ele, foram as pessoas que estavam conosco. Eu vivi ali apunhaladas e traições que veio dessa semente desse narcisista, que foram muito dolorosas, né? Eu vou voltar de novo. E é uma violência que ninguém vê, só a gente. Só a gente. E aí o que acontece? Aí eu vou ter que voltar porque eu amo meus amigos. Exu Pombagira falam, tem até uns cantos de Exu Pombagira, que a apunhalada vem daqueles que você menos espera. E isso é muito doloroso. Então ressignificar a confiança no outro, seja qual for, é muito difícil. E eu vou falar pra você, eu vou voltar de novo aos meus amigos, porque, cara, se não fossem eles, o meu primeiro abraço depois de 10 apunhaladas, primeiro abraço físico, porque eu tava evitando contato, foi da Pombagira, Dona Mulambo, foi da Dona Mulambo, foi o primeiro abraço da médium da Dona Mulambo. Foi o primeiro abraço, eu falei pra ela, a senhora tá sendo o primeiro abraço depois de 10 apunhaladas. E ela me abraçou, eles têm um abraço mais rápido, né? Boa noite. Não, eu deitei. Eu deitei no colo da média da Pombagira, porque era um abraço sincero, nem ia ter uma apunhalada ali nas costas. Então, e ali ela me diz, você está recomeçando, existem pessoas de vibrações incríveis como a sua, existem pessoas confiáveis, existe o alto amor que você está descobrindo e o amor que você vai descobrir de diferentes outras formas. Existem outros ciclos de relações, existe prosperidade, ela falou assim para mim. Você não está fechando a sua história simplesmente ou só com as suas narrativas de dor. Você é uma mulher próspera. Você é uma mulher próspera. E agora você está construindo uma lucidez que você não tinha até aqui. Tem pessoas que despertam mais cedo, né? Eu estou despertando agora. Esse é o meu momento de... Eu tenho 40. Se eles me liberarem até 50, 60, 5 anos, vai ser... Eu posso viver um ano. Vai ser um ano de puro propósito. E hoje a minha conexão com a morte, que é passagem, só uma ida para outro plano, eu estou muito tranquila quanto isso. Eu só fico assim, atenta ao deixar o Arthur super positivo, não vai acontecer agora. Só porque eu digo que nesse processo com a espiritualidade eu tenho novos conceitos assim, sobre passagem. Eu gosto mais de falar passagem do que morte. E entender que o sopro ele vai para um outro lugar. Então, o Exu e Pombagira foram pessoas que estiveram aqui. Então, eu acho lindo. Para mim está sendo ótimo ter essa consciência de caminhada contínua, depois que o corpo assentar e virar pó, da terra viemos e da terra voltaremos, e a consciência, volta a consciência de novo, cara, espiritualidade é ciência. A gente volta para a consciência de novo, porque o que fica pairando na evolução é a consciência, é o espírito, é a experiência de vidas outras, da sua passagem agora. Tem até um influência que eu sigo, que é super legal, que eu não lembro o nome, eu sigo alguns até porque eu estou limpando no meu Instagram. Meu sonho é ter 333 seguidores e 333 seguidores e seguindo. Número sagrado. Eu estou com 800, já limpei, tinha 2.000. Meu Deus, o que são essas pessoas? Porque o Instagram fica ali, um monte de gente que não serve às vezes para muita coisa. E aí tudo isso tem a ver. Quanto mais você limpar e peneirar o seu primeiro território, que é o seu corpo e as adjacências, você vai tendo menos obstáculos para chegar lá. Menos pessoas de baixa vibração, menos pessoas invejosas, e mais do que tudo, ter consciência quando você se deparar com uma pessoa que vai querer te abraçar e te apunhalar, você hoje, com consciência, com espiritualidade aguçada, você não vai abraçar essa pessoa. O lance da gente não tá com a consciência ali pequena e tá ali nos sofrimentos e não tá atento ao propósito, as pessoas te abraçam assim, e elas sabem que você já tá frágil e ela vai te sugar um pouco mais. Quando a gente tem realmente essa experiência, esse lugar, esse trabalho todo, né, na mente, no espírito, a gente conhece. A gente conhece pela voz, Pelo jeito, a gente conhece pelo integra- olhar, né? Eu acho que os olhos também falam muito, né? Quando você está conversando com alguém, né? A integridade Você- da pessoa, né? Então, isso daí... E quando eu falo de Instagram, porque nós somos artistas. Perfeito. Infelizmente, a gente precisa muitas vezes das redes, né? Então, muita gente segue, muita gente vem. E vem... Vem de todos os jeitos, né, amiga? Vem, É. né? Mas a gente, ainda bem que a gente hoje consegue definir o que a gente quer pra gente e o que a gente não quer. Né?
Exatamente, isso é tão Esse bom, processo é esse difícil processo, a de gente chegar. E quando chega depois, amiga, não tem volta não. Vai. Vai seguindo, vai seguindo. Bem, Jéssica, olha só, 11h36. Eu falei que passa rápido? É muito rápido. A gente fica o dia inteiro, né? Que Poxa, delicioso, sou grata. pra gente fechar, eu quero que você deixe uma mensagem sagrada dessa mulher sagrada, para as pessoas entenderem o que é, né, esse lugar de busca pela cura mesmo, né? A gente está aqui por isso, né? Por essa positividade para as pessoas, deixar essa palavra positiva. E depois as suas redes sociais. Me veio agora um jongo, né? Pensando que... Cara, a gente está conectada. falando que o nosso povo não trabalha, a gente tá trabalhando, não. O povo tá trabalhando aqui. Eu ia pedir pra você. E deixa eu te falar, veio logo, né, os primeiros a batizar o jongo eram os pretos e pretas velhas, os primeiros jongueiros, você também é jongueiro, você foi escolhida pelo jongo, porque o jongo escolhe seus discípulos, tá? Tem muita gente passando e tem gente que tem os discípulos. Deixa eu te falar, a alma de jongo, quem viveu já lá, passou e está continuando aqui. Os primeiros jongueiros foram os pretos e as pretas velhas, né? Amassando alguns grãos de café que eles não bebiam. Eu deixo isso muito ratificado nas experiências de jongo, porque eu sou muito convocada para viver o jongo em tudo quanto é lugar. Em lugares, inclusive, de muitas presenças brancas, pessoas super embranquecidas, estruturalmente, outras não, pessoas aliadas, outras não, as pessoas pretas construindo seu pertencimento ainda, mas eu preciso dizer que quem primeiro pisou no grão de café e construiu a narrativa do jongo foram pessoas pretas, de origem banto, processos afrodiaspóricos. Mas aí eu digo, o jongo, olha como é que o jongo é generoso, hoje ele abre a roda para todo mundo tecer com respeito, né, essa preta narrativa. E aí vovó e vovô trabalham muito na roda, né? Ele trabalha muito macerando ali a guiné, tocando tambor e bebendo café. Tem um jongo que é assim. Eu peço desculpas porque é um jongo que, desde as minhas experiências, não me ratificaram de que comunidade seria ou de que pessoas mais velhas teriam escrito esse jongo. Olha a fumaça do cachimbo da vovó, olha a fumaça do cachimbo da vovó, tá fazendo sim. Tá fazendo um caracol, tá fazendo sim, tá fazendo um caracol, vai pro gol. Olha a fumaça do cachimbo da vovó, olha a fumaça do cachimbo da minha avó, tá fazendo sim, tá fazendo um caracol, tá fazendo sim, tá fazendo um caracol. Machado! Eu tô falando que jongueiro não dorme no tambor. Não dorme no tambor. Eu parei aqui, tá aprendendo com a semente. Viva o jogo da semente de grande vazio, toda sua conjuntura. Você é escolhido do João, mais uma vez eu ressalvo. Então, ó, por quê? Tá fazendo sim, tá fazendo um caracol. Quando a vovó tá lá no tambor, tá na sua cozinha, tá com seus mais jovens, tá com o seu povo velho de trabalho, já de caminhada, ela sempre tá com o seu cachimbo aceso, mesmo que simbolicamente, dando o teu pitago. E o teu pitago é o sopro do caminhador. Ou ela tá falando daquele abusador, ou ela tá falando daquele que não é uma pessoa de bom espírito, ou ela tá dizendo, ou o vovô tá dizendo que o caminho tem que mudar, ou ela tá dizendo que tem que abrir o olho para consertar, ou ela tá dizendo que a gente precisa se ressignificar e transformar. É preciso ver simbolicamente essa vovó do jongo, essas forças espirituais sagradas, que começa em você, o sagrado começa em você, não está em centros religiosos nenhum. Você pode entrar na Umbanda, no Candomblé, na igreja evangélica, na igreja católica, no budismo. Se você não tiver um movimento empírico da espiritualidade lúcida e a fé, de nada adianta. Você pode não frequentar nunca um espaço religioso, mas você ter sua fé abrilhantando, você está com todos os seus guias ali te articulando. Quando você se abre e pede ajuda ao universo para uma transformação, o universo vai começar a mover, os guias vão começar a se mover, a espiritualidade, e as coisas vão acontecer. As coisas vão de acontecer. Sabe por quê? Hoje são 3 grandes
grandes propósitos. O primeiro é a Rádio Revolução, o segundo é a UERJ, o terceiro é o processo religioso que eu tenho. Eu falei, como que eu vou dar conta dentro de pouco tempo, com processos de logística e tal? Eles disseram para mim assim, você tem um propósito, você tem que cumprir esses 3 caminhadores hoje e a gente vai te ajudar, você vai conseguir com dignidade, com experiência, e você vai falar sobre nós, com nós, e você, ao final do dia, você vai entender que nós continuamos do seu lado. Então, por mais que a vida esteja difícil, diante de todas as demandas, obstáculos, questões sociopsicológicas, falta de pessoas, de referências, falta de inspiração, ou outras milhares de opressões espirituais, mentais e físicas que vivemos, enquanto vivo, há de se entender que existe um propósito. E quando você tiver consciência disso, o universo todo vai se mexer com você. Quando você pedir, Senhor, Deus, axé, o tempo, me ajuda. Eu preciso de cura. Eu preciso recomeçar. Eu não estou aguentando. Por que eu estou aqui? O que está acontecendo? Começa a perguntar para o vento. Começa a perguntar para o tempo. E começa sua mestra, nossa mestra Lazir Sirval, a ter vista forte. Você acabou de falar do olhar. Você acabou de falar do olhar. Vista forte que você vai ver. Você não vai ver nenhuma coincidência. Você vai ver vários sinais. Vários. Nem esse moço aqui que é griot. Esse senhor negro. Olha a integridade desse homem. Olha a integridade dessa conjuntura. É muita coisa. Olha só em silêncio. Olha o silêncio dele diz. A história que esse moço aí, quando falar, eu quero um dia ouvir sua história também. Enquanto um homem negro, hoje grisalho, com esse olhar todo, quanta aula epistêmica o senhor tem para nos trazer também. É isso. Então, e olha esses 2 grandes griots aqui atuando juntos. Tem muita coisa aí. Eu amo a espiritualidade. Eu amo a espiritualidade porque ela não dorme nunca, né? Deixa eu falar, não durmo nunca, moça. Você tá dormindo, eu tô cuidando de você. Alguém tem que ficar acordado. Né? Então, o que eu deixo como mensagem é estar atento aos sinais, é compreender que nada é coincidência. E a gente não está aqui em vão. A gente está aqui por um propósito. E a gente precisa ter uma consciência interna de cumprimento desse propósito. Quando você tem, vai acontecer muita coisa para você conseguir chegar nesse propósito. É isso que eu deixo. Axé, Saravá, Gratidão, Saravá, amém. Sua rede social? Jéssica Calunga 2022. Jéssica Calunga 2022. Jéssica, muito obrigada. Eu que agradeço. Que energia boa para levar pro dia inteiro, sabe? Porque a gente anda com a energia, então que energia incrível que a gente vai carregar hoje, né, pro almoço, depois para outras coisas que a gente tem que fazer. Nas entrevistas. Oi? Eu não costumo muito interferir nas entrevistas quando ela está trazendo alguém para cá. Mas essa história de Jéssica me levou a me recordar de coisas que eu me lembrava que eu tinha vivido, porque não conhecia, não tinha referência, porque sou negro sulista do interior do Rio Grande do Sul, onde no interior, na capital não, é bem parecida com outras cidades, né, que a população é grande, mas no interior do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, eu não tinha referência, eu não via, eu não conhecia como negro, sabe? As pessoas não têm uma relação racial, pai branco com mãe negra. E só fui entender quando eu chego ao Rio de Janeiro com 17 anos, porque vi outros iguais a mim. Porque nas histórias de onde eu venho, conta-se os textos. Então eu não sabia, não tinha noção disso. Né? E você me passou com essa história. O que eu queria muito saber, a origem do passo do pai eu sei, mas o passo
vai se reconectando a partir de pessoas, né? Nos legamos saber que nós éramos chamados no começo, que tinha a história Isso. longa. Então eu queria saber, porque não é explicando, sabe? Tenho muita vontade de fazer. E pode ser, Luiz, em nome do meu pai, pode ser um elemento do seu propósito também. Porque você vai ter que construir uma metodologia de pesquisa sobre isso. Voltando para sua terra lá, ou pegando palavras oralizadas por pessoas antigas, e aí pegar essas palavras e pesquisar aqui, ali, ali. E aí isso pode ser um traço agora do seu caminho, que está dentro desse grande propósito que o senhor já está vivendo. Olha como você pode estudar tese, inclusive. Qual a origem qual é o meu nome de origem negra? O senhor pode, inclusive, estudar sobre isso. Tem tese aí, deve ter muitas coisas interessantes que podem fomentar essa negritude em continuidade, em maturidade, que o senhor já carrega muita coisa, tenho certeza. Então, bonito isso. Tenta pensar nisso como uma célula do seu propósito. E aí isso vai te fazer se deslocar em todos os sentidos. Jéssica Calunga 2022. Calunga com K. Calunga com K. Isso vai virar um bordão, hein? Calunga com K. Calunga com K. Calunga com K. E meu boi é da Calunga. Muito obrigada. Obrigada, Luiz Borges. Obrigada pela contribuição também aqui com a gente. É importante, não só na operação, mas toda vez que você quiser intervir, fique à vontade. O espaço é nosso. Caiana, obrigada. Cláudia, obrigada aos nossos ouvintes, a quem está nos vendo. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Maravilhosa, Jéssica. E é isso. Semana que vem a gente está aqui de novo. Mais uma vez, batendo ponto na Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. No programa Rádio Teatro e Criação, que é o programa do seu coração, né? Meu Deus! Que aí é romântica, que nem é tão romântica assim. Que linda! Obrigada, gente! Beijo!